que as pessoas se comprometam com esse objetivo. E o outro ponto fundamental da equipe é você sentar com as pessoas para vocês conversarem com essas pessoas. Sabe, o que elas estão vivendo, o que está acontecendo, por que os resultados não estão vindo, o que a gente precisa fazer para aumentar, para melhorar os resultados. Então, é importante você cuidar de cada profissional e do time. E aí é que acontece uma magia, né? Eu fico sempre impressionado de ver, sabe, times secundários, né? Então, por exemplo, a gente acabou de ter a Copa no Brasil, né? A Copa no Brasil, tinha gente que falava assim, não, a Alemanha é fera, a Alemanha é fera, a Alemanha é fera, mas outros falavam, puxa, é uma geração nova, montaram uma equipe maravilhosa. Outro foi a Holanda. A Holanda, muita gente dizia que não ia acontecer nada com a Holanda, porque se desmontaram uma equipe e um jogou para o outro e cada atleta participou do projeto como equipe. Por que isso acontece? Isso acontece quando existe liderança. Isso acontece quando existe um líder que pega a responsabilidade, que escolhe os jogadores, que monta a equipe e que atinge os resultados. Bom, agora nós vamos falar de vendas. Eu sempre vou a eventos nos Estados Unidos, seja para falar, seja para assistir, e das frases que mais me tocaram em alguma palestra nos últimos 10 anos foi essa. Empresários bilionários, lá nos Estados Unidos tudo é bilionário, empresários bilionários adoram vender. Empresários falidos adoram produzir. Vê, essa frase que lá nos Estados Unidos é fortíssima, essa ideia, aqui no Brasil, gente, é mais forte. Eu vejo que a maior parte das pessoas, elas constroem produtos e elas não se preocupam que alguém vai ter que vender. Vendas é uma das atividades mais desprezadas no mundo dos negócios, no Brasil. É muito comum as pessoas terem vergonha de vender. Vê, se você trabalha em marketing, né, você vai falar para o seu filho, papai trabalha em marketing. Se você trabalha em vendas, é muito pouco provável que você fale, eu trabalho com vendas. E eu quero falar para você. A mesma coisa acontece na maioria das escolas de administração. Se você fez administração de empresa, você tem chance de 80%, 90% não ter tido aula de vendas. Não teve o curso de vendas, sabe? Parece que vendas é secundário. Você teve de recursos humanos, você teve de marketing, você teve de gestão, você teve de administração. Não teve vendas. E quando eu trabalho com os meus alunos empreendedores, eu tenho um trabalho forte de abrir a cabeça deles para a importância de vender, sabe? Então, você vai criar um novo produto, você tem que pensar assim, como que eu vou vender esse negócio? Como que eu vou divulgar? Como que eu vou promover? Sabe, você está querendo crescer, você tem que falar, como que eu vou vender? Quem que eu vou abordar? Quem são as pessoas que pode comprar? Vendas é fundamental, é algo que a gente tem que ter um prazer, sabe? Eu sempre digo, o vendedor, ele é o centroavante, ele é aquele cara que marca o gol. E uma das coisas que eu mais adoro é ver assim, o pessoal de vendas comemorando vendas. Isso eu adoro ter isso aqui nas minhas empresas, né? Assim, o pessoal, quando fecha um contrato, eles fazem uma zona, bate sino, toca a corneta, sabe, assim, para comemorar. E eu quero falar para você, você tem que fazer isso, sabe? Fez uma venda, toca apito, corneta, bate sino, porque as pessoas todas da sua empresa, eles vão falar, nossa, está vendendo, sabe? Quando vende, lógico, quando vende com lucro. Quando você vende, você sabe, a sua empresa está crescendo, todo mundo vai ganhar bônus, a empresa vai pagar melhores salários, porque gente vendeu. Então, eu gostaria de falar para você, não importa, Roberto, sabe que eu sou o controller. Não, você tem que ajudar as pessoas da empresa a vender. Então, vamos falar primeiro dos erros mais graves que os vendedores cometem. Erros mais graves que os vendedores cometem.
O primeiro erro é você vender quando você querer vender quando você precisa. Então, as empresas, os seus compradores, eles sabem que você tem meta e que você vai ter que bater a meta. E frequentemente, no último dia do mês, você ainda não bateu a sua meta. Então, eu vejo isso aqui na editora. 6 horas da tarde do último dia do mês, liga o comprador de uma livraria e fala, olha, estou pensando em comprar 1000 Problemas Oba, que é um livro meu. O que você pode me fazer? Aí a tendência do vendedor é de falar o preço mesmo. Ó, posso fazer isso com X% de desconto e com esse prazo para você pagar. Aí o comprador, o que ele fala? Ele fala, ah não, está muito caro, obrigado. Plim, desliga o telefone. O que ele está fazendo com esse plim? Assim, vem atrás de mim. A partir do momento que você vier atrás de mim, eu vou te esfaquear, eu vou te esfolar, eu vou te detonar. Então, é importante que você, nesse momento, tenha essa percepção, essa noção de esse negócio não vai dar certo, esse negócio está errado. Mas, qual que é a tendência dos meus vendedores? A tendência dos meus vendedores é, putz, eu não posso perder essa venda. E aí ele liga de novo, olha, eu consigo te oferecer tanto. Aí o sujeito faz um charme do outro lado, ah não, isso aí não dá para eu comprar 1000, eu vou comprar 50. Aí o sujeito, putz, 50. Então, a gente fez uma estratégia esses últimos tempos, uns 2 ou 3 meses, a gente falou para o pessoal, gente, não bater a meta desse mês, nesse mês, não vai ser um problema. A gente não quer que você aceite ser chantageado por comprador. A gente não aceita isso e eu quero que você, quando ele ligar e ele desligar, você não ligue. E aí você completa essa meta desse mês no mês que vem. Então, o que aconteceu com os nossos compradores? Falam, puxa vida, fiquei sem livro. Fiquei sem livro. E vou ter que pagar o mesmo valor. Então, aí você começa a desmontar essa estratégia. Então, muitas vezes, a maioria dos vendedores, eles têm uma estratégia fraca. Eles procuram vender no último dia do mês para bater a meta. Aí você colocou a sua empresa e seu negócio por água abaixo. Segundo erro grave é quando você aceita o não como resposta definitiva. Sabe, as pessoas vão falar não porque elas vão falar não. Elas vão falar não porque elas sabem que no momento que elas falarem não, elas falam, olha, estou querendo comprar um carro. Tá. Aí você oferece, aí ele fala assim, ah não estou mais interessado. Aí ela falou, não, você vai desistir. Vê, muito disso é como você paquerar um homem que você está afins, um rapaz que você está afins. Sabe, ele está lá, você vai paquerar, ele vai falar não, ou ela vai falar não. Gente, vai falar não porque falou não, não é porque ele pensou, analisou e viu que não é você. Ele vai falar não, pronto, falou não. No sistema de negociação, esse não, ele faz parte. O que você vai ter que entender? Que o não faz parte e, portanto, o que você tem que fazer? Você tem que argumentar, você tem que dar um jeito de procurar ficar junto, de procurar ficar perto, para que você possa conquistar esse cliente. O segundo erro grave, o terceiro erro grave, né? Primeiro, vender, erro grave. Vender quando você precisa, não quando o cliente precisa. Segundo erro grave, desanimar quando recebe não. Bum. Terceiro erro grave, dar desconto quando o cliente diz que está caro. Deixa eu falar para você, o cliente vai falar que está caro simplesmente porque ele sabe que se ele falar está caro, você vai fortemente dar um desconto. Lembra disso? Você fez isso. Você estava comprando o carro usado de um médico. O preço estava bom. Até o preço estava talvez 500
reais, R$ 1.000 abaixo do mercado. Quando ele falou o preço, você não chegou e falou, ah, legal, vamos comprar. Vou comprar. O que você fala assim? Ah, tá caro. Aí o sujeito ligou para você um tempo depois, olha, eu vou abaixar o carro em R$ 1.000 e você vai poder comprar. Vê, na hora que o sujeito fala tá caro e você imediatamente abaixa, ele vai falar, não, ainda está caro. E o que ele vai falar no mundo das empresas? Ele vai falar assim, é que o meu orçamento é menor que isso. Ele vai falar. Sabe por que ele vai falar? Porque ele foi treinado para falar. Não é porque o orçamento seja diminuído. Antigamente, quando eu vendia palestras e eu não tinha uma bela estratégia de vendas, vamos imaginar que eu cobrasse R$ 5.000 uma palestra, ou seja, bem barato. Aí a pessoa falava, olha, meu orçamento é de 3.000. Aí você, pô, aceita, não aceita, aceita, não aceita. Aí você aceitava. Ou seja, o orçamento dele era baixo. Eu lembro especificamente quando a Daniela Mercury era a Ivete Sangalo, a Claudinha Leite de hoje, o pessoal falou que o orçamento era baixo. Eu terminei a palestra, teve um intervalo, o pessoal tomar banho, e aí tinha um show da Daniela Mercury que custaria R$ 200 mil. Ou seja, não era orçamento limitado, era a negociação dos caras. Tá? Aí você assistiu o show, aí foi para o jantar. O jantar tinha camarão, tinha filé sofisticado. Quer dizer, o orçamento não era limitado. O que era limitado foi a minha capacidade de ser forte quando a pessoa usou esse argumento de que o orçamento era limitado. Está lembrando? Então, talvez já de cara eu vou falar para você, quando você for comprar algum atendimento, algum serviço, falar, o orçamento que eu tenho é menor. Quando você falar isso, o outro sujeito do outro lado já vai entrar em desespero. Puxa vida, será que eu abaixo 50%? Será que eu abaixo 50%? Aí o cara fala, 50% não, vou abaixar 40%. E aí você ganhou. Tá? Vamos lá, custava 10 mil, ele deu 4 mil de desconto. Gente, 4 mil é dinheiro para chuchu. E você só teve que falar uma frase. Meu orçamento é limitado. E aí, quando ele abaixar 4 mil, você vai falar assim, na hora. Puxa vida, obrigado por você tentar me ajudar, mas meu orçamento é só 5 mil. Eu falei com o gerente, ele não aumentou e, portanto, eu não vou poder fechar. O cara, na hora, vai para 5 mil. E você vai ter economizado mais R$ 1.000. Então, essa história de que meu orçamento é limitado é só uma estratégia. Da mesma maneira que eu estou te ensinando. Fala que o teu orçamento é limitado. Fala que está caro. E se você quiser, vou ensinar a estratégia de comprador. Fala que está caro e fala que você precisa desligar. Não dá chance do outro explicar por que o teu preço é aquele. O vendedor, ele já entra em polvorosa. Ele fala assim, vou perder, vou perder, vou perder, vou perder. E aí ele vai te ligar um tempo depois, ou vai mandar um e-mail e já vai dar 30%, 40%, 50% de desconto. Por que eu estou falando isso? Estou falando para você usar essa estratégia, tá? Tá caro. Quanto é que custa? 10 mil. Tá caro. Obrigado. Plim. Daqui a um tempo, meia hora, 1 hora, no máximo, uma tarde, liga de novo. Ó, consegui fazer por 6 mil. Gente, porque você falou uma frase e você desligou o telefone, você ganhou 4 mil. Ele vai ligar. Não use a estratégia de falar, vou falar com o meu gerente, porque aí você fortalece o espírito dele. Quando ele falar, vou te dar um desconto de 40%, vai ser só 6 mil, na hora você fala, putz, obrigado, você tentou me ajudar, nunca vou esquecer disso, mas meu orçamento é 5 mil e eu não consigo. Não, mas não sei o quê. Olha, desculpa, estou lotado e estou analisando outras propostas. Obrigado mesmo, do fundo do coração, obrigado. Plim! Se você fizer isso, eu prometo para você, vai passar 5 minutos, 15 minutos, ele vai abaixar mais 10%. Vê, é isso que a gente ensina para os compradores. Então, deixa eu falar para você o que você tem que fazer. Você tem que fazer o sujeito falar.
Você tem que fazer o sujeito falar. Então, quando você estiver vendendo, antes de você falar o preço, você tem que falar qual a função dessa máquina, para que você vai usar essa máquina. Tá, deixa eu ver se essa máquina é a melhor máquina para você. Quanto mais você perguntar, quanto mais você fizer ele falar, mais você tem a força para você. E aí você vai, já vou ensinar para você todo o sistema de vendas. Então, não leve a sério, não leve a sério, não leve a sério, nem não e nem tá caro. Simplesmente mude essa estratégia, mude essa estratégia. Agora, então vamos falar para você como que você vende, como que você vende. Primeira coisa que eu quero fazer é colocar essa frase no seu cérebro. Adoro vender, tá? Então escreve essa frase aí no seu papel, você que está tomando nota, no seu computador, você que está assistindo o vídeo no computador, adoro vender. E eu quero falar para você, faz uma lavagem cerebral sobre esse tema, adoro vender. Faz uma lavagem cerebral. Comece a adorar vender. Comece a adorar vender, tá? Vê, a primeira coisa na cabeça de um vendedor é ter um sistema, uma imagem positiva do lado de vender. Então, por exemplo, da vida pessoal, talvez você seja uma moça, namorou 5 anos, você não saía, ficava com o namorado em casa quando saía para o cinema. E você tem uma imagem negativa da mulher sair para paquerar. Então, o que acontece? Vocês terminaram, ele está feliz, ele está com outra, já está para casar, daqui a pouco vai ter filho e você está lá em casa mofando. Qual que é a referência do seu cérebro? A referência do seu cérebro é adoro ficar em casa. Por quê? Porque você adorava ficar em casa com ele, vocês adoravam assistir um filme na televisão, vocês adoravam fazer um fondue, vocês adoravam tomar um vinho juntos. Então você adorava ficar em casa, só que agora que você está sozinho, adorar ficar em casa é uma catástrofe para a sua vida afetiva. Então, o que é legal? Comece a escrever para você, adoro sair, adoro passear, adoro sair, adoro passear. E a partir do momento que você cria uma imagem positiva sobre sair, olha só o que eu estou te ensinando. A partir do momento que você cria uma imagem positiva de sair, começa a ir ao cinema, começa a ir jantar, começa a festa, você vai começar a perceber que aparece gente te paquerando, aparece os rapazes te paquerando. Só que você namorou 5 anos, então você aprendeu a jogar pretendentes fora do seu terraço. Então você começou a criar um pensamento de paquerar é ruim, paquerar é chato. Então, aí você vai criar um pensamento, é importante você escrever, é importante você falar, é importante gravar, deixar essa frase, adoro paquerar, adoro paquerar, adoro paquerar, adoro paquerar. Ou seja, quando você começa a mudar suas referências no seu cérebro, você vai começar a perceber que você já exala a vontade de sair. Então, suas amigas, seus amigos, olha, eu tenho uma festa, vamos, olha, nós vamos viajar esse final de semana para a praia, vamos. Puxa vida, olha, vai ter um show não sei aonde, vamos. Então, você vai perceber que o fato de você programar seu cérebro, adoro sair, a partir desse momento que você cria o adoro sair, os convites para sair começam a aparecer. Na hora que você começa a adoro flertar, adoro paquerar, adoro sair, você vai perceber que as pessoas, os rapazes no caso das moças, as mulheres no caso dos rapazes, os rapazes no caso dos rapazes, as moças no caso das moças, as pessoas que querem te paquerar, te conquistar, começam a chover, mas tudo começa sempre com um programa mental. Um programa que atraia. O nosso subconsciente, a nossa mente tem poderes incríveis. E eu vou dar um exemplo para você. Se você não fuma, você já deve ter observado que você atrai fumaça. Lembra disso? Você está num restaurante, sentado numa mesa, com 3, 4 amigas, 4 amigos. De repente, um sujeito lá do outro lado acende um cigarro. Aí, você vai falar, não, Roberto,
Hoje a maioria dos restaurantes não deixa fumar, está no terraço, a pessoa acende o cigarro. Depois, aí você pensa assim, ai, essa fumaça, eu tenho certeza que vem para cima de mim. Passa 3 minutos, 4 minutos, você chega para as suas amigas. Está vendo? A fumaça onde que vem. Eu atraio fumaça. Lembra disso? Eu atraio fumaça. É verdade, você atrai fumaça. Tem outros. Final de tarde no verão. Você nem começa a se falar assim, ai, os mosquitos vêm me picar. Eu atraio o mosquito. É verdade, você que atrai o mosquito. Agora deixa eu te falar, que graça que tem atrair fumaça. Por que você não cria um programa mental do tipo, eu atraio dinheiro? Putz, se você tivesse um programa mental, eu atraio dinheiro, você ia ver que as ofertas para você fazer negócio ia cair na sua mão, mas você prefere ficar atraindo fumaça. Alguma coisa está errada. Né? Você pode falar assim, puxa, eu atraio homens interessantes. Em vez de atrair homem interessante, você criou essa certeza que você atrai pernilongo. Pelo amor de Deus, para que você quer pernilongo na sua vida? Eu fico maluco quando, às vezes, a gente está de férias, eu estou com amigos, amigas, e aí vai, final de tarde, vem um pernilongo. Aí a moça fala assim, ai, tá vendo como eu atraio pernilongo? Pô, há quanto tempo você não namora? Por que você fica feliz, excitada de atrair pernilongo? Atrai rapazes bonitos, atrai moças interessantes. A mesma coisa acontece com o teu cérebro para vender. Se você cria adoro vender, você vai observar que as pessoas que querem comprar estão perto de você. Então, pelo amor de Deus, já para avançar, primeiro aspecto de vendas, adora vender, tá? Põe na sua cabeça, os clientes adoram comprar de mim. Eu tenho essa crença. Os clientes adoram comprar de mim. O que tem de gente, Roberto, você quer fazer esse trabalho? Roberto, você quer fazer esse trabalho? Sabe assim, felizmente eu tenho uma estrutura de venda. Eu falo, pô, fala com fulano, fala com ciclano, fala com não sei quem. Tá? Então, para começar, para você vender, você precisa ter um pensamento positivo, uma estrutura positiva a respeito de vendas. Quem tem essa estrutura positiva atrai vendas. Da mesma maneira, não atrai fumaça, pelo amor de Deus. Atrai grana. Não atrai pernilongo. Atrai pessoas maravilhosas, atrai amigos sensacionais. Tem gente que fala assim, ninguém me convida, Roberto, ninguém me convida. Putz, para que você tem essa certeza absoluta que ninguém te convida? Cria uma outra certeza absoluta. As pessoas adoram sair comigo, as pessoas adoram me convidar. E aí você vai perceber como que a sua vida vai mudar. Então, vendas, a mesma coisa de vendas. Mesma coisa de vendas. Você está vendendo, tem que gostar de vender. Adoro vender, Roberto, adoro vender. Eu adoro fechar um negócio. Eu adoro ajudar as pessoas a crescerem. Porque quando você vende o seu produto, as pessoas se beneficiam desse produto. Então, esse é o ponto-chave, que é aonde que isso tudo começa na sua mente. Legal, Roberto, estou trabalhando isso, vou trabalhar isso. Aí você tem que começar a definir quem são os meus clientes, quem são as pessoas que vão comprar meu produto. Aí vem a lista. É muito importante você ter uma lista de pessoas que podem comprar. Então, de novo, você tem a lista de quem compra e você tem a lista de quem vai comprar. Se você está começando o seu negócio, você vai ter somente a lista de quem pode vir a comprar. E aí você vai oferecer. E eu quero falar para você, é sempre importante que quem vende sabe o que está vendendo, conheça o mercado, mas principalmente ofereça. Ofereça, você precisa oferecer. E é muito interessante, gente, quantos negócios que eu fiz na vida que eu só tive uma frase. Por exemplo, se eu quero vender palestra, eu acho que seria legal você ter uma palestra para a sua empresa. É mesmo, Roberto, você acha? Eu só falei uma frase, o sujeito comprou.
Sabe, se eu quero que uma pessoa faça um livro pela editora Gente, eu chego para essa pessoa e falo, eu acho que seria muito importante você ter um livro para a sua carreira. É mesmo? Gente, foi só uma frase. Então, é muito importante que você ofereça, que você dê solução. Eu vou contar para vocês uma história antiga, bem antiga, mas que eu acho assim o maior exemplo de que você só oferecer, o mundo se abre, as coisas acontecem. Bem antigamente, é uma história antiga, tá? Deixa eu falar para vocês, eu sou um cara que já tem idade, eu sou antigo. Só para você ver como eu sou antigo, eu sou do tempo que o verbo trepar significava subir numa árvore. Imagina, a gente antigamente eu podia convidar um amigo e falar, vamos trepar? Né? Ele sabia que era trepar na caramboleira, na ameixeira, para a gente comer ameixa. Então, o tempo mudou. Então, eu vou contar uma história antiga. A deusa, de uns 35 anos atrás, era uma atriz norte-americana chamada Raquel Welch. A Raquel Welch causaria o mesmo frisson que hoje causa a Gisele Bündchen. Vou citar nome de deusas da minha juventude, Cláudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Sofia Loren. Tinha umas deusas, e uma delas era a Raquel Welch. A Raquel Welch veio ao Brasil promover um filme dela. E a Raquel Welch saiu com um sujeito, foi para um motel com um sujeito. Vamos imaginar que o nome dele era Pedro Soares. E ela falou, foi uma delícia sair com o Pedro Soares. O homem brasileiro é maravilhoso. Compadre, todos os rapazes ficaram morrendo de inveja do Pedro Soares. E todos nós queríamos saber o que o Pedro Soares fez para conquistar a Raquel Welch. E veja, eu estou falando de uma época que sexo não rolava fácil como é hoje. E o cara saiu com a nossa deusa. Passou uns 2